Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Aurélio, sou médico de profissão, trabalhista por convicção. Vocês sabem, a Europa, os Estados Unidos especialmente, vem imputando grandes sanções, embargos econômicos a vários países no mundo. Olha aqui, uma lista dos países que os Estados Unidos limitam como economicamente o seu desenvolvimento. A Bielorrússia, Burundi, Congo, a Crimeia, aquela península ali a sudeste da Ucrânia, a Coreia do Norte, Cuba, Irã, Iêmen, Líbano, Líbia, República Centro-Africana, a Rússia agora, e nós vamos falar sobre isso, a Síria, o Sudão, a Somália, Sudão do Sul, a Venezuela, nosso vizinho aqui, dos maiores produtores de petróleo do mundo, Zimbábue, e Balcãs Ocidentais. Isso é uma tentativa com poderio econômico de se manter, né, o seu dólar de forma hegemônica, e aí fica a pergunta: nós vamos sofrer sanções por parte dos Estados Unidos e da Europa? Estamos correndo esse risco, é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Pois então, às vezes a gente se sente isolado, né, como se o mundo estivesse longe, as coisas acontecendo lá embaixo, que a gente não fizesse parte disso. Nanina não, saiu hoje na coluna do Jamil Chad, que é um jornalista extremamente respeitado e um conteúdo e informação muito grande, hoje no UOL, dia 11 de abril, essa possibilidade da União Europeia estar estudando, já existe um projeto de lei de sancionar o Brasil em função do desmatamento. Mas antes, pessoal, dá uma curtida, porque a gente está recomeçando o canal. Preciso que vocês deem uma curtida, comentada, compartilhe, porque esse like é importante, porque senão, se você viu, só você fica vendo. Se você curtir e compartilhar, você dá oportunidade para que outras pessoas possam assistir o vídeo e conhecer o nosso canal. Isto é, se você estiver gostando, se não estiver gostando, tudo bem. A diplomacia brasileira está em alerta e a União Europeia já vai debater este ano de 2022 sanções para evitar o que eles chamam de desmatamento importado. Isso é mesmo, entre aspas, porque o projeto diz textualmente isso. Na regra que esse projeto de lei, que já está em estudo e para ser aprovado, ou pelo menos debatido ainda este ano, como eu disse, somente terão acesso ao mercado da Europa produtos que tenham sido produzidos em terrenos no qual não houve desmatamento a partir de 31 de 2020. Não fala se o desmatamento é legal, se o desmatamento é ilegal. Só diz isso, né? A partir de 31 de 2020, se houve desmatamento, quais os produtos que podem ser, enfim, afetados? Aí você pensa só na madeira bruta. Não, porque você desmata para plantar. Então é evidente que está se colocando o seguinte: café, cacau, bovinos vivos, né? Porque você desmata para fazer pasto, carne, couro, carvão vegetal, móveis, né? Já prontos, construções pré-fabricadas de madeira, seja lá que for, madeirite, essas questões aí para construção de casa, para construção civil, papel e naturalmente madeira. Isso significa 1/3 do total que nós exportamos regularmente durante o ano, só, né? A do Itamaraty diz que se as sanções estão saindo do papel agora pela fragilidade do governo Jair Bolsonaro no exterior. Ponto. A revista Forbes, quero lembrar, pesquisando aqui, em 30 de setembro de 2020, durante um debate com Trump, o Joe Biden fala textualmente o que eu vou ler para vocês. A revista fala textualmente o que eu vou ler para vocês, referindo-se ao que ele está dizendo. O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs que países de todo o mundo se reúnam para fornecer 20 bilhões de dólares para a prevenção da Amazônia e disse que o Brasil enfrentará consequências econômicas significativas, aí sim, abre aspas, caso o país não pare a destruição da floresta se ele for eleito.
e ele foi eleito, né? Só que aí um detalhe, né? Estudos científicos recentes, todos que você pode pesquisar aí, como diz o Ciro Gomes, dá um Google, né? Vai no Google e pergunta que você tem informação. Lógico que tem muita bobagem, mas aí você seleciona as informações realmente consistentes. Eles dizem que os maiores responsáveis por consumo em excesso de recursos naturais no planeta são os Estados Unidos, seguidos da União Europeia. Então eles são os maiores, né, devastadores do planeta, né, e vem com essa hipocrisia no sentido de estar preocupado com o planeta, enquanto que o Brasil está na 15ª posição, se falarmos per capita, né, consumo dividido por quantidade de habitantes. Então, assim, isso é uma baita de uma hipocrisia, quando na verdade é o seguinte: essas sanções, as sanções, quando você faz um embargo econômico, você dificulta, impede ao máximo que haja transação, exportação, importação, transação com outros países, né? E você não é autossuficiente em tudo. Isso vai limitar bastante. Basta saber a situação que está na Venezuela, a situação que está em Cuba também, e hoje o que está sofrendo o povo na Rússia em função desses embargos econômicos. Agora, na verdade, aí, meu amigo, não tem lobo mau nem chapeuzinho vermelho. Isso aí hoje o mundo está discutindo, está lutando, a União Europeia, os Estados Unidos, contra todo mundo, no sentido de estar mantendo o dólar como a moeda hegemônica nas transações comerciais. E aí ele fazendo isso já está vendo um desdobramento, os Estados Unidos já estão vislumbrando um desdobramento do que está acontecendo hoje na Eurásia, ali com a Ucrânia. Então, você vai limitar o desenvolvimento mais autônomo, o autofinanciamento e o comércio entre os BRICS. Os BRICS fortalecem demais, né, um ambiente mais multipolar, sem ter os Estados Unidos como a grande estrela da situação. Você imaginar que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? E que junto desses países estão sendo atraídos outros muito grandes, como a Índia e o Paquistão, por mais que entre eles sejam inimigos, enfim, históricos, né? Mas nós temos muita conversa ainda sobre isso. É importante que essas eleições agora vão determinar o futuro do Brasil, não só do ponto de vista doméstico, mas principalmente, sou capaz de dizer, na relação do mundo com o Brasil e do Brasil com o mundo, que pode determinar sérias dificuldades, mais ainda do que estão sendo produzidas pelo governo Jair Bolsonaro, e sérias dificuldades para o desenvolvimento do nosso país. Pessoal, deixe seus comentários aqui e curtam, comentam, como eu disse, compartilhem, para a gente gerar essa discussão, porque isso aí saiu na coluna do Jamil Chad hoje no UOL. As pessoas estão compartilhando, tal, estou vendo, mas não está tendo discussão nesse sentido. Isso é uma discussão importante que eu vou cobrar aí virtualmente aos políticos que têm uma visibilidade grande. Vou cobrar ao Ciro Gomes, através das suas redes sociais, que se posicione. Eu tenho certeza que ele vai se colocar também preocupado com essa questão e preocupado com essa iniciativa da União Europeia, junto com os Estados Unidos, de criar esse embargo no Brasil com a hipocrisia do desmatamento. É lógico que nós somos contra o desmatamento, é lógico que nós somos a favor do desenvolvimento sustentável da Amazônia, o que não são coisas diferentes, são coisas que é possível, com aquela biodiversidade da Amazônia, o Brasil crescer e desenvolver os povos da floresta, os povos ribeirinhos, os povos naturais da região norte. Agora, com desmatamento desenfreado, desmantelando toda a infraestrutura de fiscalização, como IBAMA, CBRI e tudo mais, aí que não dá. Então a gente precisa discutir isso com muita seriedade. Aquele abraço.